ela é uma armadilha sutil que faz você perder a tua identidade, além de sufocar o plano que Deus já destinou para a tua vida. Se você não quer mais se comparar com ninguém, quer viver a tua vida sendo feliz, alegre, estando contente com tudo aquilo que Deus te deu e tudo com que Ele vai te dar, nesse vídeo você vai entender como a comparação está te afastando do propósito de Deus. Seja muito bem-vinda, maravilhosa! Eu me chamo Carla, sou mentora de autoestima. Se você já é aqui da comunidade, já chega dando aquele like. Ainda não me conhece? Fica, mulher, porque eu tenho certeza que esse vídeo falando de comparação como uma armadilha sutil que te afasta do plano que Deus já preparou para você, com certeza vai abrir os teus olhos como nunca. Primeiro ponto, a comparação sufoca a nossa autenticidade e faz você perder a sua identidade. Porque Deus nos criou únicas. Deus, ele chama cada estrela pelo nome. Você acha que ele não te conhece? De quem você é filha? Qual é a tua geração? É claro que ele sabe. O problema é que na maioria das vezes, quando nós não estamos felizes e satisfeitas com a nossa vida, ou seja, a gente está descontente com o casamento, descontente com os filhos, descontente com a carreira, descontente com a forma como você está se tratando, ou até mesmo você está se sentindo infeliz consigo mesma. Ao invés de buscarmos ao Senhor para orarmos, para nos alegrarmos, para pedir força ao Espírito Santo, porque sozinha nós não conseguimos nada, a gente começa a olhar para a grama do vizinho. A gente para um momento, respira, pega o celular, começa a rolar o feed, seja de qual rede social seja, aí a gente vai lá, olha, fulano tem um carro, fulano tem um filho, menina, fulano sai pra malhar, que tempo ela tem? E aí você começa a olhar a vida do outro pela internet. Quando não é isso, você olha a vida da vizinha, que aparentemente estava igual à sua, mas do nada a vizinha começou a crescer, começou a ser mais feliz, a vida da vizinha começou a mudar e você começa a fazer questionamentos. Por que não acontece nada na minha vida? E você vai se comparar com o outro. Você vai tentar modelar a sua vida pelos resultados que os outros têm, ao invés de buscar aquele que unge, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que pode transformar a sua vida. E aí é que está o perigo. Porque quanto mais a gente se compara, e no último vídeo aqui dessa playlist maravilhosa, nós falamos como a comparação, ela gera ingratidão. E a ingratidão vai corroendo teu coração. Viva a essência que Deus te deu. Carla, eu não sei. Ao invés de viver para agradar o outro, pergunte a Deus, Senhor, como é que o Senhor quer que eu ande? Comece a buscar ao Senhor, Ele vai te responder. E olha aqui essa passagem maravilhosa que nos dá um belo exemplo que nós temos que viver de acordo com como Deus quer que a gente seja. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 38, fala assim: Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul em um cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumada a usar essas coisas. Aí disse a Saul: Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Essa passagem é muito interessante porque fala justamente sobre a forma como Deus, ele usa cada um conforme a sua essência. Saul queria que Davi
andasse como os soldados, andasse como ele. Tanto é que deu a armadura para Davi. Não, coloca o capacete, coloca a couraça, coloca aí a minha espada. Se Davi fosse para a guerra do jeito que Saul quisesse que ele fosse, ele ia morrer. O gigante, o Golias, que hoje nós conhecemos por Davi ter matado ele, iria matar Davi. Porque não é a forma, você não tem que ser aquilo que os outros querem que você seja. Você tem que ser você. Olha Davi, Davi já tinha lutado guerras para salvar, para defender as ovelhas que nem eram dele, eram ovelhas do pai. As ovelhas eram de Jessé. As ovelhas não eram de Davi, mas Davi estava como pastor cuidando daquelas ovelhas. E olha o que aconteceu. Ele disse, não, eu não consigo andar com isso, eu não estou acostumado. Então entregou, tirou tudo e usou as armas que Deus, aleluia, já tinha colocado na mão dele. Para de usar as armas dos outros. Para de usar a linguagem do outro. Para de querer se vestir como a outra. Porque não é você. Você está se enganando. Davi foi, pegou 5 pedras lisas no ribeiro, colocou na sacola, pegou a sua funda, porque ele já tinha treinado, ele ficava no campo. Então foi assim que ele derrotou Golias. Você não vai derrotar o seu gigante se agir como a fulana. Deus, ele te dá as estratégias, as armaduras certas, e você precisa usar primeiro essa aqui, na tua vida. Ler a palavra e entender que parar de se comparar faz você buscar a Deus para entender quem é você nele. Esse é o ponto. Você não precisa ser cópia de ninguém. Quando você entende que a tua autenticidade está em Cristo Jesus, que você depende dele, que você não depende de olhar para a vida do outro, que você não depende de ser como o outro, mas que você é única e exclusiva. Deus fez você única. Agora você precisa acreditar também, né? Porque se você não crer no Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como você buscar a Deus. E você só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é bem pequeno. Muitas vezes a gente não dá nem nada ao tamanho de um grão de mostarda. Mas é esse grão que vai fazer você se mover e buscar ao Senhor. Se você gostou desse vídeo, entendeu maravilhosa a mensagem desse vídeo, já deixa aqui teu comentário. Não se esquece de se inscrever, porque você ainda não se inscreveu nesse canal, mulher maravilhosa. Aqui tem vários vídeos para te ajudar a entender as raízes emocionais que te impedem de viver o propósito de Deus na tua vida. Já se inscreve e não se esqueça, porque eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!